Estamos de volta com mais um vídeo de Python para UpBGE 0.2.5b. E hoje nós vamos aprender a substituir mais um Logic Bricks, que é o Logic Bricks Edit Object e Track To. E o objeto que vai apontar para o nosso cube aqui é essa própria esfera aqui que a gente vai adicionando durante o jogo. Vamos criar um bico nela aqui para a gente saber o lado que é o lado para frente e criar dois bicos aqui em cima para a gente saber qual que é o lado de cima, para a gente ver se ela tá funcionando do jeito certo. E agora, o que a gente vai fazer? A gente tem que identificar esse objeto na nossa cena. Como que a gente faz isso? A cena que já está identificada, a gente vai pegar aqui, vai criar uma nova variável, OB, que vai ser a lista de objetos da cena. Vai ser scene.objects. Isso daqui é a lista de objetos, objects no plural. Mas tem um problema. Antes da gente adicionar o objeto, ele ainda não existe. Se a gente tentar chamar ele, vai dar um erro. Vamos apertar aqui só para a gente ver o erro. Como vocês podem ver aqui, Ecosphere não está na lista, porque a gente ainda não adicionou ele. Aí esse erro só vai parar quando a gente adicionar. Então, para não dar esse erro, a gente faz o seguinte aqui, ó. If Ecosphere in OB, agora sim. A gente pode chamar ele aqui que não vai dar erro. 0 erros. Muito bom. Agora, como que a gente faz para fazer ele apontar para o nosso cube? A gente volta aqui na API, pegamos aqui o nosso objeto, como de costume, e vamos procurar uma função, que é align axis to vect, que é alinhar o eixo ao vetor. Então, a gente vai colocar aqui, ó, alinhar o eixo ao vetor. Mas, primeiro a gente vai ter que definir esse vetor aqui. Os parâmetros são o vetor que a gente quer apontar ele, no caso vai ser o objeto, nosso owner, que é o cubinho, o eixo, que vai ser o 1, que é o eixo Y, e o factor, que vai ser a velocidade que a gente quer que ele vira. A gente vai deixar ela no 1.0. Esse factor aqui, ele é parecido com o que a gente tem aqui no próprio atuador. Esse time aqui. Mas ele é diferente e não vai funcionar pra gente por enquanto, porque é meio complicado você fazer isso. Então a gente vai deixar 1.0 aqui por enquanto. Então, para a gente achar esse vetor, a gente vai achar outra função do objeto aqui na API, que é getVect2, que é pegar um vetor em relação a outro objeto. E aqui a gente tem que prestar atenção que ele retorna 3 tipos de valor: a distância, o vetor global e o vetor local. O que é interessante para nós é o vetor global. A gente vai colocar aqui a mesma coisa e aqui no order a gente coloca owner. Mas aqui a gente precisa de definir uma variável que vai ser o próprio vect. E aqui vai ser parâmetro 1, que é o vetor global. Lembrando que 0 é o primeiro valor que retorna, que é a distância, e 2 é o terceiro valor que retorna, que é o vetor local. A gente precisa do vetor global. Tendo isso feito, é provável que funcione, é provável que não, porque como é um objeto que a gente está adicionando na cena, não vai começar na cena, vamos ver o que vai acontecer. A gente adicionou o objeto, ele está apontando para o nosso cubinho aqui. Mas vocês estão vendo que ele está todo bugado, né? Ele está com a cabeça para baixo. Vamos ver o que acontece quando a gente adiciona 2. O segundo objeto ele já não funciona, é só o primeiro mesmo que funciona. Depois eu vou fazer um jeito para todos funcionar, mas por enquanto é só um teste que a gente está fazendo. Para a gente arrumar a vertical dele, é só a gente alinhar o objeto novamente. Só que ao invés da gente alinhar com esse vetor, a gente vai alinhar com o vetor 0.0,0.0,1.0 e vai ser o eixo 2, que é o eixo Z. Se nós fizer isso, já vai arrumar ele. Agora ele tá rodando porque ele foi adicionado bem em cima da gente. Agora pode ver que ele já tá com a cabeça para cima agora. Mas tem um problema também que a gente vai ter que resolver agora. Se a gente erguer um pouco aqui nosso cubo, o objeto vai aparecer acima da gente. Pode ver que ele não aponta para baixo. Para ele apontar para baixo, é só a gente alinhar novamente o eixo Y
com o vetor, que ele vai alinhar agora para baixo também. Isso é semelhante com o nosso botãozinho aqui, 3D e não 3D. Mas agora imagina ficar fazendo isso para todos os objetos que a gente quer usar esse recurso. Ia dar muito trabalho. É por isso que no vídeo passado a gente já aprendeu a como fazer uma função. Então vamos fazer uma segunda função aqui, ó. Aqui vamos separar já, para não ficar bagunçado o nosso script. Aqui a gente vai colocar track to. Então vamos criar uma função aqui. Aqui os parâmetros da função vai ser o primeiro objeto, o que vai apontar para o outro, o segundo objeto que vai ser nosso alvo, o terceiro parâmetro vai ser o eixo, o quarto parâmetro vai ser o eixo que a gente vai apontar para cima. E o quinto parâmetro vai ser se ele vai ser 3D ou não. Como a gente não pode criar uma variável que começa com um número, a gente vai inverter aqui, simplesmente, colocar D3. Agora a gente copia esse código aqui, ali para cima. Deixa eu colocar um pause aqui para não bugar nosso script. E o que a gente vai fazer é substituir os objetos. Objeto A, a gente vai substituir o A com o sphere. E o B vai ser pelo owner aqui. E o eixo vai ser aqui. O eixo 1. E o eixo que vai ficar para cima é esse daqui. E aqui, esse D3, o que a gente vai fazer com ele? Aqui, a gente vai colocar if D3. Ele vai alinhar novamente. Aqui a gente pode colocar um valor padrão de true. E aqui a gente pode colocar alguns valores padrão também. Aqui vai ser o 2 e aqui vai ser o 1. Pra gente não ter que ficar definindo isso toda vez que a gente quiser que ele aponta o eixo Y. Agora que a gente chama a nossa função. Track to vai ser o OB icosphere, vírgula, owner. Vamos ver se ele vai funcionar. Tá funcionando do jeito que a gente queria. E agora a gente pode mudar o eixo aqui também. A gente pode fazer ele apontar com o eixo 2 e ser o eixo Y, apontar o eixo Z e ser o eixo Y que vai ficar para cima. Vamos mudar aqui, vamos ver. Ó, agora já mudou, tá vendo? E aqui a gente pode colocar false também, que a gente não quer que ele aponta em 3 dimensões, só em 2, ó. Agora ele vai apontar só em 2. Vamos voltar aqui o valor padrão que estava melhorzinho pra gente enxergar. Tá quase bom a nossa função aqui, mas primeiro a gente tem que fazer algumas melhorias também. Porque, e se a gente quiser que ele aponta pelo um eixo negativo, igual a câmera, por exemplo. Se a gente for usar isso com uma câmera, a gente vai querer que ela aponta pelo eixo -2, o eixo Y para cima. A gente aperta aqui, tá vendo que ele não tá funcionando, né? A gente vai ter o seguinte erro aqui, ó, eixo inválido, -2. A gente precisa de arrumar isso daqui. A gente vai fazer o seguinte. Aqui, ó, a gente vai importar um outro módulo. Aliás, a gente vai importar apenas uma função de outro módulo, que é from math import square root, que é raiz quadrada. A gente vai fazer o seguinte. Deixa eu separar isso daqui das variáveis. Aqui a gente vai criar mais duas variáveis, que é o eixo 1, que é igual a raiz quadrada do eixo 1. E o eixo 2 é a raiz quadrada do up axis. Aí a gente muda isso daqui para cá. Em vez da gente usar direto esse valor aqui, a gente vai usar a nossa variável aqui. Isso vai fazer com que mesmo que a gente coloque um número negativo aqui, ele vai se manter positivo na hora de nós aplicar a direção aqui. Mas ainda tem um problema. Mesmo a gente colocando negativo, ele vai continuar apontando. Ah, tá. Porque precisa de ser um integer aqui. A gente vai converter esse valor para integer, que está retornando um float. O square root sempre retorna float. Mesmo retornando um número inteiro, está retornando float. Aí, agora a gente vai arrumar aqui. Agora deu certo. A gente vai apertar P, vai testar. Ó, era para estar apontando o eixo -Z, mas ainda vai continuar apontando o eixo Z. A gente vai fazer o seguinte aqui. A gente vai criar mais duas variáveis. O invert1, que é igual a... Vamos colocar aqui integer de novo. É esse eixo aqui, que ele já foi convertido para positivo, dividido por esse eixo aqui, que ele ainda não foi convertido para positivo. Então, se os dois for positivo, vai retornar um positivo.
Se um dos dois for negativo, vai retornar um negativo. A gente vai fazer isso para os dois eixos, que vai ser o axis 2 e o up axis. E aqui no vetor vai ser vezes o invert 1. Mesma coisa aqui embaixo. E aqui, em vez de colocar 1.0, a gente vai colocar o invert 2. Se bem que aqui não precisava de ser integer, não. Pode ser float mesmo, que a gente só está multiplicando. Não faz diferença. Vamos ver se ele vai apontar pelo eixo menos z agora. Ó, agora está funcionando, o eixo menos z. Vamos colocar o eixo menos y para se ficar para cima. Daí, no caso, o eixo y vai ficar para baixo. O narigão dele é para apontar para baixo. Aí isso tá funcionando também. E agora, por que que a gente não vai criar um jeito dele apontar suavemente, similar esse time aqui do Logic Brick? Porque isso daqui é muito complicado. A gente tem que trabalhar com vetor e tem que fazer umas matemática muito doida, que é complicado. Quem sabe mais pra frente a gente não faz isso, mas por enquanto vai ficar assim a nossa função. Não substituiu 100%, né, porque faltou aquele recurso ali, mas tá legal. Aos poucos a gente tá criando um script bom. É isso aí, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado a vocês a aprender melhor Python para UpBGE. Se gostou, deixa um like, se inscreva no canal para mais vídeos e muito obrigado. Até o próximo vídeo.